Sejam muito bem-vindos de volta, ou na verdade, melhor falando, seja eu muito bem-vinda de volta ao meu canal. Parabéns pra mim. Estou de volta depois de 1200 anos, mas agora eu prometo que estarei voltando com mais frequência. Mas hoje estarei falando sobre um filme muito importante, sobre um dos filmes que eu mais gostei até agora e que, assim, já deu 200 milhões de dólares em bilheteria. Estou falando de Alien Romulus, filme que realmente, assim, deu uma revitalizada na franquia Alien e que realmente estava precisando de filmes bons. Alien Romulus é um filme dirigido por Fede Álvares, e para quem não conhece o Fede Álvares, ele é o diretor de filmes como Evil Dead de 2013, o remake que eu realmente gostei bastante, é um filme muito legal, ele traz uma vitalidade e até coisas bem inventivas e diferentes para os filmes de Evil Dead. E também O Homem nas Trevas, filme muito bacana, a continuação é meio ruim, mas esse O Homem nas Trevas, o primeiro, é realmente muito bom, um suspense muito bacana de se assistir. Bom, e aí quando eu ouvi o nome Fede Álvares, eu já falei que talvez ele pudesse ser muito inventivo aqui e que talvez a Alien tivesse essa coisa da nostalgia junto com coisas novas e esse refresco novo que ela precisava de ter feito. Fede Álvares fez um trabalho muito bacana aqui, desde tipo os visuais, a equipe de direção de arte, a equipe dos conceitos aqui foi muito bacana. Então, de parabéns aqui. Tem vários visuais, referências de Alien Isolation. Para quem não conhece, Alien Isolation é um jogo que conta um pouco da história de Alien, né? Só que aqui a gente acompanha a Amanda Ripley, né? A filha da Ripley, que vai em busca, né, da mãe numa jornada, numa nave, lá numa estação, papapá, e a gente vê a história, é muito bacana, eu não vou me estender muito aqui, mas mais pra frente estarei falando um pouco da história de Alien Isolation, mais pra frente, pra dar essa destrinchada aqui, porque é muito bacana o jogo. Mas enfim, além de outras coisas, eu também percebi algumas coisas muito interessantes e que referenciam um pouco Dead Space. Assim, o próprio Fede Álvares não falou nada sobre, mas se você ver até a própria criatura no final, bem, vou parando um pouco aqui. Aqui esse vídeo terá spoilers, o vídeo inteiro é uma análise que eu vou precisar ter alguns spoilers para poder destrinchar um pouco melhor o filme. Então, se você não assistiu o Alien Romulus, ou se você tem interesse de assistir ainda, vá nos cinemas ou procure outros meios e fique por aqui no vídeo por enquanto. E me siga nas redes sociais, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê depois. E quem já assistiu ou quem não liga para spoilers, continua daqui. Bom, Alien Romulus conta a história da Rain. A Rain é uma jovem que vive num dos planetas mineradores da Weyland Yutani. Bom, é um planeta muito poluído, muito cheio de resíduos no ar, tanto que lá os mineradores vivem doentes, vivem tudo lascado. Só que esses mineradores, eles têm cotas, né, de horas trabalhadas, e quem cumpre pode ir lá para uma espécie de planeta para poder viver tranquilamente, viver melhor. Só que, como a Weyland é uma filha da... elas não cumprem, e aí a Rain, ela fica bem decepcionada. Ela recebe uma ligação do Tyler, que é um dos amigos dela. Eles vão lá, eles têm um plano de ir até uma estação que tá na atmosfera do planeta que eles estão, uma estação abandonada. Eles querem pegar suprimentos dessa nave para botar na nave pequenininha deles, para eles arparem desse planeta e irem para esse sistema que tá melhor, para eles terem essa vida melhor. Só que nessa estação eles vão achar uma linda surpresinha alienígena. E aí, vamos pra frente. E vocês já sabem que assim, a merda que vai dar aqui é brincadeira. Bom, Alien Romulus, ele é um filme muito inventivo, né? Eu já falei, assim, o Fede Álvares, ele é um diretor que ele vem surpreendendo muito pelas produções que ele tá fazendo, pelas coisas, né, que ele vai produzindo. É realmente muito bacana, ele sempre traz uma coisa nova. E você percebe que uma coisa muito bacana no Fede Álvares é que ele estuda muito a obra que ele está fazendo, o filme, ele busca atrás dos ritos, das mitologias. Então aqui a gente vê muito isso, tanto que ele faz referências, né, a Alien, o Oitavo Passageiro, a Prometheus, né. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Prometheus, eu realmente acho o filme ok, não acho o filme terrível.
E aqui ele tem algumas referências a esses, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. É um filme muito bonito, é um filme que você vê os visuais são maravilhosos. Tem uma hora que eles estão com a nave em cima da atmosfera, você vê os anéis do planeta, você vê a atmosfera toda gasosa, toda poluída. Então, tipo, é muito interessante o quão bem feitos são esses efeitos. A nave lembra muito a do Oitavo Passageiro, né? Lembra muito a Nostromo. Não muito por fora, mas por dentro tem muitos visuais que tem essa mescla, né? Dessa coisa dos anos 50, 60, muito bonitos aqui, né, dos anos 90 também, aqueles computadores, tubões antigos conectados nas naves, mano, é realmente um show visual e de referências aqui, né, até porque a gente tá falando de um filme da franquia Alien, então não é tão distante de fazer uma coisa parecida, até porque esse filme é entre Alien, o Oitavo Passageiro, e Alien, o Resgate, então assim, ele tem que ser esse visual um pouquinho que ligue esses dois filmes, porque se ele fizesse uma coisa muito tecnológica, ia fugir muito se é um filme no meio. Então aqui o Fede Álvares, ele foi cirúrgico. Essa coisa da nave, essa coisa dos computadores, de cada paredinha, tudo isso é muito bonito. E realmente a gente vê um cuidado muito grande aqui. Uma coisa que é quase um personagem desse filme é a trilha sonora, ou melhor dizendo, a falta dessa trilha sonora, né? Muitas vezes a gente vê bastante silêncio, e esse silêncio faz com que a gente fique tenso, muitas vezes, porque a gente não sabe o que está acontecendo, qualquer barulho, qualquer ruído, a gente já sabe que aquilo vai dar merda, aquilo vai dar algum problema, alguém vai com Deus, e a gente fica preocupado com os personagens, a gente se preocupa, não com todos, sinceramente, porque tem alguns personagens aqui que eles me dão raiva, eu só queria que eles realmente sumissem, mas você se preocupa com a Rain, você se preocupa com o Tyler, com o Andy, o sintético, né, que é tido como um irmão para a Rain. Então, realmente aqui, que é uma coisa que muitas vezes falta em alguns dos filmes de terror atualmente, é que você não se importa com os personagens, e aqui, basicamente, você se importa com todos e gostaria que todos ficassem bem e seguros, mas não é o que acontece muitas das vezes, né? Isso é muito bacana. Bom, aqui também tem uma coisa muito bacana, que é a chuva de Hugger Face. Mano, tem Hugger Face pra todo lugar. Tem cena, principalmente aquela da porta, que, assim, o Andy, ele mudaram, né, meio que um chip de comando dele lá. E ele já tá meio que parecido com o Rookie, que é o androide que toma conta dessa nave. Rookie, que ele faz referência ao Ian Holm, o ator que fez o Ash em Alien, o Oitavo Passageiro. Então, assim, é uma referência muito bacana, até porque o ator morreu, então fica como uma homenagem do Fede Álvares e da equipe do filme aqui como Hulk. Eles colocaram com efeito especial sintético aqui, então foi muito bacana da parte deles. Então, assim, ele colocou o chip, né, que tava do Hulk embaixo, eles trocaram, o Andy se tornou outra pessoa, basicamente, outra personalidade. E lá ele abre uma sala, né, pro pessoal passar bem quietinho, porque senão os Huggerface ia pular em todo mundo. E é muito legal, assim, porque eu nunca vi tanto Huggerface junto, né? Tem Huggerface pra lá, pra cá. Então, assim, a chance de você se lascar ali é quase de 110%, né? Se um Huggerface pular na cara de alguém, e adeus, essa pessoa, ela vai encontrar o caminho das luzes, né? Ou não, vai saber, né? Outra coisa que aí começa um pouco nas referências é que quando eles estavam conversando com o Hulk mais pra frente, ele vai falando um pouco sobre o que aconteceu com a tripulação da Nostromo, a nave que tava todo mundo lá de O Oitavo Passageiro. Então, assim, ele cita algumas coisas que aconteceu, que a nave sumiu e ninguém sabe o que rolou. Bom, uma coisa legal que tem aqui, né? Como eu falei antes, uma das cenas que eu mais gosto, é uma das mais inventivas, ela tá até no trailer, é a da Navarro. A Navarro é tipo a piloto da nave. E aí ela meio que toma um Hugger Face na cara, e aí você já sabe o que acontece. Foi instalado lá um bebê alienzinho nela, e quando ela voltou para a nave dos caras que estavam lá parado na frente, ela começa a ter aqueles espasmos e o alienzinho começa a querer mexer com tudo. Ela pega um instrumento de raio-x, bota nas costas e aí mostra numa luz meio alaranjada o alienzinho se mexendo lá. Essa cena realmente é muito bacana. A outra cena também é a cena do sangue ácido, que fica tá lá a Rain e o Andy numa espécie de passarela,
Eles estão presos porque a porta do elevador não está aberta e eles precisam sair dali. O que acontece é que assim, a porta está travada e tem um bocado de xenomorfos indo até o encontro deles e eles precisam que esse elevador volte a funcionar, senão eles realmente estão mortos. O que acontece é que travou tudo, os xenomorfos estão vindo, a Rain pensa, beleza, vou desligar a gravidade para que eles fiquem flutuando e eu possa atirar neles. Ela atirou neles e o sangue começa a ficar em gravidade zero. E aí ela mata todos aqueles xenomorfos e o sangue fica rodando. O sangue dos xenomorfos são ácidos, então assim, se caísse no casco da nave ia perfurar e ir perfurando até que abrisse um buraco no casco. E aí todo mundo ia ser puxado para o espaço. Então assim, eles tiveram que ir, mesmo na gravidade zero, ir passando por aquele, digamos assim, aquele campo minado de ácido até chegar ao outro lado. Essa cena é muito bacana, principalmente porque o movimento de câmera que o Fede Álvares usa aqui é muito legal, porque ele vai rodando junto com os personagens. Então, ele pega a câmera como se fosse uma coisa meio atmosférica mesmo. A câmera vai rodando conforme os personagens vão desviando daqueles bolos de ácido, né? Essa cena é muito legal, traz essa atmosfera de tipo, realmente a gente tá no espaço. Isso é fenomenal do Fede Álvares, e é isso que a gente queria, né? Bom, outra coisa muito interessante aqui é que, assim, os xenomorfos estão um pouquinho mais inteligentes. Se a gente já tem medo de um xenomorfo, que já são um pouquinho meio tapados, imagina um xenomorfo inteligente. Realmente tem alguns aqui, principalmente quando a Rain, ela caiu no fosso daquele elevador, depois de passar por aquela bola de ácido, caiu-se tudo, ela caiu no fosso, e quando ela tava caindo em queda livre, lá vem o xenomorfo, pega o rabo dele, pega ela e coloca ela numa plataformazinha lá. Lê do engano, quem acha que ele fez isso para salvar ela. Ela tinha metido a bala nele e ele queria vingança. Então ele fez aquilo para matar ela, só que ela foi lá e meio que deu outro tiro nele. E aí, outra cena muito interessante que mostra essa parte dos xenomorfos um pouquinho mais inteligentes é a parte em que, tipo, o Tyler, o Andy e a Rain, eles estavam do lado de dentro de uma sala, né? E a irmã do Tyler estava do lado de fora. Ela estava grávida, ela estava desesperada para que ele abrissem a porta porque tinha um xenomorfo que estava vindo atrás dela. Ela gritava, só que o Andy falou assim, se a gente abrir a porta, o xenomorfo que tá esperando a gente abrir a porta ali, ele não vai acabar com a vida não só da irmã do Tyler, mas como todo mundo aqui. Ele fecha a porta e ela é levada pelo xenomorfo. Então assim, mostra muito essa inteligência, né? Essa calma deles, pensar o que vai acontecer. E então isso assim é muito bacana ver esse ponto a mais dos xenomorfos. Bom, e como eu disse, tem uma grávida nessa tripulação. E aí a gente já fica pensando, vixe, se essa grávida tomar um facehugger no coco, mas não é bem assim que acontece. Ó, veja, aqui em Alien Romulus eles trazem de volta a gosma escura. Gosma escura é a substância que dá vida e que tira a vida. Aquelas substâncias que os engenheiros usavam em Prometheus. Aqui volta de novo. E assim, essa substância estava sendo usada pelo pessoal da Weyland Enterprises e do pessoal da nave Romulus como uma base de estudo para melhorar o ser humano, criar o ser humano perfeito. Só que assim, eles mostram lá, eles fizeram um composto dentro de uma seringa, eles mostram isso lá. Só que assim, o ratinho que eles aplicaram, ele ficou bem em alguns segundos na câmera, que foi o que o pessoal viu. Logo depois foi mostrado que o ratinho teve uma mutação e ele ficou gigantesco. Tem ainda isso, né? A gente vê a gosma escura de novo, representando uma desgrameira. E assim, o que acontece com a irmã do Tyler? Ela tava passando muito mal, ela tava quase morrendo. E então ela, num súbito lapso de querer salvar o bebê, ela aplica a substância no pescoço e mais pra frente essa substância vai fazer com que dê uma merda. E você já sabe, ela tá com o bebê no bucho e tem um xenomorfo, e tem essa substância que foi coletada do sangue dos xenomorfos, então já viu, né? Enfim, outra coisa muito interessante é falar um pouco mais sobre essa história da grávida, do xenomorfo, do sangue, é que, como a gente sempre tem em algum filme do Alien, referências, né? Por exemplo,
O nome Prometheus do filme faz referência à nave Prometheus, que a equipe exploratória estava. Aqui não é diferente. A estação que eles vão é a estação Romulus. E aqui tem uma coisa muito interessante, é que no leve vislumbre que eles estavam andando pela nave, lá mostra que aquela estação era a estação que tinha duas partes, a Rômulo e a Remo. Então quem lembra dessa lenda, né, dos irmãos, vai lembrar e ver que essa referência é muito bacana também. Só que aqui, nesse filme, é mais explorado a parte Rômulo, né, porque o filme se chama Alien Romulus, né. Outra coisa é, assim, uma parte muito interessante que eu achei no começo do filme, quando eles levam uma espécie de meteoro, né, uma espécie de rocha para dentro da Romulus, eles meio que vão cortar essa rocha, porque assim, quando a Nostromo desapareceu e eles ficaram sabendo da existência do xenomorfo, eles foram atrás para estudar e tentar fazer essa história do mundo perfeito, papapá. A gente sempre sabe que a Weyland sempre tem, digamos assim, intenções maravilhosas, né? Para melhorar a vida dele, encher o bolso dele. Então, ele pega e vão atrás desse meteoro, desse suposto que tinha um xenomorfo lá boiando na atmosfera depois que ele foi jogado da nave. Eles encontram essa rocha, eles cortam essa rocha, e quando eles fazem esse corte, lá mostra uma das referências de imagem que eles usaram para fazer os visuais do xenomorfo. Então, assim, é muito bacana esse tipo de referência. E eu vou falar aqui de novo, porque o Fede Álvares acertou demais. Ele teve até esse cuidado de mostrar um pouquinho, de fazer, né, essa homenagem de como foi criado os visuais do xenomorfo. Fede Álvares, ele se segurou muito aqui no gore. Pra quem assistiu o Evil Dead de 2013, sabe que aqui, mano, eu acho que o Fede Álvares se segurou muito, assim. Ele falou, meu Deus, eu quero fazer isso, porque assim, principalmente na parte que tava estourando o peito da Navarro pro Alien nascer, eu pensei assim, mano, ele vai estourar o corpo dessa moça inteira. Não foi isso que aconteceu, foi uma pontinha da costela, já dá uma agonia, já é o suficiente pra dar uma agonia do caramba. Assim, esperava muito mais, mas eu vou assistir o filme e comer tranquilamente, sem problema nenhum. Isso já é uma grande vitória para quem tá assistindo os filmes do Fede Álvares no cinema. Voltando pro final do filme e pra grávida, plus xenomorfo, plus sangue, plus gosma escura. Ela aplicou aquela substância no pescocinho. Depois de um tempo, quando eles já estão fugindo, ela já tá na nave, junto com a Rain, ela começa a entrar em trabalho de parto. Mas ela tava de 3 meses, então como que ela tá em trabalho de parto? Ela tava dando à luz a um pequeno xenomorfinho. Só que assim, meio que aquela gosma escura, ela se uniu aos genes da criança e formou um híbrido humano xenomorfo. Ficou uma criatura gigantesca, uma criatura disforme. Eu devo dizer que talvez eu não gostei tanto assim, mas surpreendente em partes, porque assim, quem já se liga que tinha uma grávida no meio da tripulação, talvez já pensou, olha, o Fede Álvares é safado, capaz dele usar isso. E ele realmente usou. Eu acho muito bacana da parte do Fede Álvares esse ousar, trazer algo diferente, porque se a pessoa ficar lá toda retraída, não querendo usar só porque talvez os fãs não gostem, mano, a gente não teria filmes diferentes e filmes inovadores. Então eu acho que foi bastante ousado e bastante legal da parte dele. Talvez eu não gostei um pouco do design da criatura, mas não deixa de ser interessante e realmente agoniante algumas cenas que ele tá correndo atrás da Rain na nave miudinha e de repente a pobre coitada, tipo, ele vai lá, praticamente desliga o Andy, né, porque ele dá-lhe uma facada no Andy, o Andy voa aquele sangue dos androides lá pra todo lado. A Rain fica desesperada, ela sai correndo pra tudo quanto é lugar pra se livrar dessa criatura, a criatura vai e volta, depois ela consegue se livrar. Então, assim, foi bem interessante dele, mas o design talvez pudesse ser de outra forma. Não sei se daria a mesma coisa, mas foi uma tentativa bacana. Bom, eu diria que Alien Romulus é um filme divertido, legal de assistir e que causa essa agonia e o silêncio é realmente perturbador. Bem, diz aí pra mim se você já assistiu Alien Romulus, o que você achou, se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo,
Me siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui bonitinho para você acompanhar mais lançamentos, mais novidades, entre outras coisas. Vou começar a colocar lá pra ter vergonha na cara. Bom, se você quer ver análise ou recomendações de outras coisas, eu vou deixar aqui meu TikTok. Ele tem bastante recomendações diferentes, tem muita coisa lá. Me siga lá para ajudar um pouquinho também. Não se esqueça de ver os outros vídeos, eles vão estar aqui na lateral se você quiser acompanhar os outros trabalhos. Eu fico por aqui e nos vemos depois para mais análises. Até mais!